Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesta noite para gravar mais um vídeo para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. Então, eu já quero lhe fazer um pedido. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer. Ativa o sininho das notificações para você ser notificado toda vez que subir um vídeo para o canal. Deixe o seu like, pois o like ajuda muito no reconhecimento de que o canal é relevante, o YouTube reconhece. E também compartilhe os vídeos publicados aqui no canal, em teu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, com teus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Querido, eu quero falar desta obra, Comentário Bíblico aos Gálatas, um comentário expositivo e exegético da Gramata Publicações. É isso mesmo. Então, vamos para o vídeo ver como é que é este material por dentro? Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra essa obra, o Comentário Bíblico aos Gálatas, expositivo e exegético, de Jean Carlos da Silva, Gramata Publicações. Você que é um estudioso da Bíblia, você que é um pregador da Palavra de Deus, aqui está mais uma indicação de um material sensacional. Então, querido, vamos mostrar essa obra. É uma obra de capa brochura, né? Podemos ver que para o livro de Gálatas não é pouco conteúdo, a obra com mais de 190 páginas. Aqui se encontra a sua contracapa. Vamos ver o que está escrito. Nesta obra, o leitor irá aprender de forma profunda e objetiva sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e outros assuntos mais. Agora, referindo-se ao que diz respeito do processo de transição do judaísmo para o cristianismo, não era algo tão rápido como se pensa. Pelo contrário, houve com certeza fariseus que creram. Ver em Atos 15, verso 5. Depois de convertido, estes ensinavam aos gentios convertidos que era necessário passar pelos rituais do judaísmo, entre outros problemas. A circuncisão era algo confundido. O caso da fé de Abraão foi colocado em pauta, uma evidência profunda entre as obras da carne e o fruto do Espírito, etc. A carta traz também informações geográficas e históricas importantíssimas para os dias atuais. A carta ainda possui um profundo conteúdo doutrinário. Enfim, uma carta de grande proveito para os dias atuais. Quando o leitor lê estas páginas deste manual, possa se regozijar na unção do Espírito do Senhor. Vamos encontrar também uma ênfase marcante a cruz de Cristo, a justificação pela fé. Estas evidências são típicas e paulinas, já que todo o processo do apóstolo não foi nada fácil. Então aqui o professor Jean Carlos, vamos ver, o professor Jean Carlos é com muito orgulho natural de Mossoró, Rio Grande do Norte. Congrega atualmente na Assembleia de Deus Belém, setor 3 em Suzano. Pastor Davi Reinaldo Fonseca. É aluno da EBD desde os 5 anos de idade. Ministro do Evangelho filiado à Confradesp São Paulo e à CGADB. Perdão, irmãos. Tem doutorado em Teologia e Exegese pela FATECBA. Apaixonado por grego, hebraico, latim, aramaico e português. Escritor, compositor, músico e palestrante. Coordenador teológico da FAESP Suzano, professor de grego, hebraico e latina no ICP,
criador do canal no YouTube Estudos da Bíblia e Crente em Jesus. Então vamos ver que o professor Giancarlo é alguém que tem bagagem, né, em sua caminhada como servo do Senhor. Um assembleano, de certeza esse material vai vir para um cunho, né, mais pentecostal, podemos dizer, né? Algumas obras dele, como eu já pesquisei na Gramado Publicações, né? Então vamos abrir aqui. Aqui nós temos uma folha de rosto, né? Gramado Publicações, Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. Aqui nós vamos ter o índice, né? Copyright Giancarlo da Silva, todos os direitos reservados, né? Comentário expositivo de Gálatas, primeira edição, 2019. Né? Aqui nós temos o sumário. Aqui, parte 1, questões iniciais. Né? O texto adotado por este comentarista, agradecimento, introdução. Questões históricas relacionadas à Epístola aos Gálatas, né? Infância de Paulo, cenário de fundo da Epístola, cidades importantes no contexto da Epístola. Parte 2, comentários positivos de Gálatas, capítulo 1, aí vai trabalhar prefácio e prólogo, surpresa ante o desvio dos Gálatas do Evangelho da Graça, Cristo revelou o Evangelho da Graça a Paulo. Comentários positivos de Gálatas, capítulo 2. Tiago, Pedro e João aceitaram e ratificaram o Evangelho da Graça. No debate com Pedro foi vindicado o Evangelho da Graça. O capítulo 3. O Espírito Santo é recebido pela e não pelas obras da lei. A salvação é pela promessa messiânica e não pela lei. Capítulo 4. Os que confiam em Cristo são filhos e não escravos. Um apelo aos Gálatas para reflexão no que fizeram. Os que confiam na lei são escravos e não filhos. Capítulo 5. A liberdade cristã está relacionada à salvação pela fé. A liberdade cristã não está condicionada a ter uma vida cristã carnal. Capítulo 6. A liberdade cristã deve expressar-se mediante a lei de Cristo. Conclusão, apêndice, lista de contribuintes. Então nós vamos ver que é bastante conteúdo para um livro de 6 capítulos, né? E um comentário com aproximadamente quase 200 páginas. Questões iniciais. Aí que é os textos adotados por este comentarista, né? O texto hebraico, o texto da Septuaginta, o grego, o latim, a Bíblia Sagrada Almeida Revista e Corrigida, a NAA, a ACF, a NTLH, a TEB, a tradução brasileira, no caso, a NVI, a NVT, King James atualizado e King James fiel, e assim vai. Um agradecimento da parte do professor, né? Aqui nós vamos ter a introdução, vamos ler um pedacinho dessa introdução. Nesta obra eu procuro desvendar algumas dificuldades bíblicas encontradas ao longo da epístola. Em visão exegética, aliás, pode ser que até existam pessoas que possam perguntar: o professor Giancarlo só fala de exegese? A questão não é porque eu falo somente deste assunto. Eu gosto de fazer jus ao que o Senhor me confiou, comentada versículo por versículo, evidente que não deixarei fugir a sentença interpretativa da carta, teologia, historicidade, etc. Nesta obra, o leitor irá aprender de forma profunda e objetiva sobre as obras da carne e o fruto do Espírito e outros assuntos mais. Agora, referindo-se ao que diz respeito do processo de transição do judaísmo para o cristianismo, não era algo tão rápido como se pensa. Pelo contrário, houve com certeza fariseus que creram. Depois de convertido, este ensinava aos gentios convertidos que era necessário passar pelos rituais do judaísmo, entre outros problemas. Nós lemos na contracapa, né? Então, podemos perceber que é um comentário versículo por versículo, e você vai ver como está a divisão desta obra, muito top.
questões históricas relacionadas à Epístola aos Gálatas. Aqui vai trazer a infância de Paulo, cidade natal, família, o seu estudo em Jerusalém, né? Encontro com Cristo, as viagens, tudo um pano de fundo histórico que irá ajudar muito nós a entendermos um pouco da vida do apóstolo Paulo. O cenário de fundo, aí vai que já entra na carta ao Gálatas, né? O termo galáxia tinha dois sentidos, geográfico e político, e vai destrinchar o porquê, né? Cidades que tem ligação com a carta: Listra, Antioquia. Outras análises introdutórias da carta, né? Que está trazendo outra análise introdutória da carta. Aqui vai trazer o autor Paulo, data 48 depois de Cristo, tema justificação pela fé. Aqui nós vamos entrar no capítulo 1 do Gálatas. Aqui é a exposição teológica exegética do versículo 1. O termo grego é a tradução literal. Aqui nós vamos ter, não sei observar, deixa eu dar um zoom. Isso. Então aqui nós temos o texto grego e a sua tradução literal. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem através de homem, mas através de Jesus Cristo. E Deus Pai do ressuscitou-se dentro de mortos. Agora nós vamos entrar, que ele vai trabalhar agora, Paulo, apóstolo, texto português. O grego vai dizer, né, com a sua transliteração, Paulos, apóstolos. Né, e vai trazer o texto em português, o texto grego e a transliteração, e aqui ele vai dar o estudo a respeito somente desta perícopezinha aqui que ele está falando. Aqui tem um estudo detalhado, né? Vamos ver, ó. Em grego, o termo Paulo é derivado do latim Paulus e significa pequeno. Isso. Nem significa pequeno. Nasci na cidade de Tarsus, Atos 9:11, cerca ao início do século I depois de Cristo. Era ainda jovem na época de Estevão. Se fôssemos tratar detalhadamente sobre esse grande personagem, o apóstolo Paulo, deveríamos ter um espaço pelo menos triplicado para tal exposição. Isso porque teríamos muitas informações sobre ele, mas, de acordo com o pensamento de alguns autores, como por exemplo Norman Champlin, grande autoridade no assunto, as informações a respeito de Paulo são poucas, são pequenas, são apenas dos primeiros 12 anos de sua vida. Aí agora ele vai dar a própria conclusão dele, né? E aí pega a parte 2, do verso 2, né? É o texto não da parte dos homens. Aí vai o texto grego, a transliteração, mais um estudozinho e como as versões traduzirem. Ele coloca versão embaixo de versão para nós ter uma ideia, uma base, como uma versão se diferencia da outra, né? Então, podemos ver que tem, ó, a Almeida Revista Corrigida, King James Fiel, Tradução Brasileira, ACF, King James Atualizada, NAA, NVI, NVT e a NTLH. Aqui o versículo 2, e assim ele vai trabalhar esta obra por inteiro, sempre com texto, o grego, o português e a transliteração, né? Adiantar aqui, exposição teológica exegética do versículo 5, a surpresa antes do desvio. Então sempre tendo estudo, tanto exegético como expositivo. Querido, é uma obra muito importante para você que quer um conteúdo mais técnico para estudar, entender, né? Aconselho muito. Esse aqui é o primeiro de muitos que eu irei adquirir. Tem fé em Jesus Cristo para isso, né? Aí entramos no capítulo 2, mesma coisa, né? Os acontecimentos históricos, texto, o comentário da parte do autor. Para a biografia completa da vida de Tito, consultar comentários positivos de Tito de minha autoria. Então ele tem mais de um comentário.
E assim vai esta obra. No debate com Pedro foi vindicado o Evangelho da Graça, né? Então, podemos ver muito interessante, né? Adiantando aqui, querido, pois já sabemos como esta obra trabalha, né? Deixa eu ver aqui. Aqui vai trazer um estudo, podemos perceber. É muito interessante essa obra. Deixa eu ver para o final. Fruto do Espírito. Emulação e ciúme, que fruto do Espírito. Vai entrar aqui no estudo. Agora aqui, qualidades para com a sociedade. Hábitos mentais, qualidade para com a sociedade. Né? Os frutos do Espírito, capítulo 6. Né? Já podemos ter uma base como esse comentário vai trabalhar, a bibliografia no final, né? Deixa eu ver que tem mais alguma coisa. Bibliografia. Não temos, é só isso mesmo, né? Tinha as folhas em branco, fazer algumas anotações que ajuda. E aqui uma palavra, em caso de algumas sugestões ou dúvida, mandar para o e-mail do professor, que chegamos à contracapa e o término deste review. Então, querido, aqui está o comentário bíblico aos Gálatas, expositivo exegético, Jean Carlos da Silva. Então, este é o vídeo review desta vez, e que o Senhor possa o abençoar em nome de Jesus, e até a próxima.